Muito bom dia, vamos chegando, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para essa nossa live do Clube do Livro, a live 4 desse Clube do Livro 2.0 e a primeira live sobre este livro do Bert Hellinger, O Amor do Espírito, sobre as constelações familiares, os ensinamentos sistêmicos para a gente aplicar na nossa vida. Vocês que estão aqui vendo pelo Instagram, sai aqui da live, acessa o link do perfil ali e acompanha pelo YouTube que terão slides para você acompanhar de uma maneira mais bem organizada, tá bom? Então, vamos lá, iniciando o nosso encontro, para a gente conversar bem a respeito sobre este livro. Bom dia para quem está aqui no Instagram e bom dia para quem está aqui no YouTube com a gente também, tá? Vai colocando no chat para mim, por favor, se o som, se a imagem está tudo certo para esse nosso encontro, para essa nossa live. Que bom ver vocês por aqui. Coloca sua cidade, estado, de onde você está falando, no chat para a gente se conectar. Bom dia, Eliane. Bom dia, Mariângela. Bom dia, Sandra. Bom dia, Lu. Que bom que vocês estão, bom que vocês estão aqui. Fico muito feliz. Bom dia, Ilza. Muito bem, vamos retornando aqui ao nosso encontro. Fico muito feliz de ter vocês, aqui. Só dando uns minutinhos para o pessoal que está chegando e se organizando. E vamos conversar sobre esse livro muito especial do Bert Hellinger, O Amor do Espírito. Acredito eu que o livro que eu mais gosto do Bert Hellinger sobre as constelações familiares. Tá? Entrem, vocês que estão aqui no Instagram, sai da live e acessa o link pelo no Instagram ali para vocês verem os slides no YouTube. Então vamos iniciando. Bom dia, Catiúcia. Que bom que vocês estão aqui para a gente crescer juntos. Então hoje, tá, nós vamos conversar sobre o livro do Bert Hellinger, O Amor do Espírito. Para quem chegou agora, essa é a live 4 do nosso Clube do Livro. As outras lives estão no canal do Telegram. Se você não assistiu ainda, entra depois pela descrição desse vídeo e assiste lá para que para que vocês possam aproveitar todos esses conteúdos que estão sendo compartilhados para vocês, tá? Antes de iniciar, pessoal, vocês que estão aqui no Instagram, então, acessa o link pelo perfil ali e entra pelo YouTube, que já vamos iniciar os conteúdos agora, tá bom? Então,
Só fazendo uma introdução sobre o Clube do Livro, sobre este livro, para quem está entrando agora, conhecendo agora, tá? Nosso Clube do Livro é um projeto do nosso instituto, onde nós lemos alguns livros de forma explicada. Eu faço essas lives para explicar pontos importantes para vocês. E você não tem, né, necessidade de estar lendo todos os livros. Você pode escolher um dos livros que estão sendo lidos e acompanhar os outros ensinamentos pelas lives. No Clube do Livro 1.0, a gente viu 5 livros e agora estamos estudando também 4 livros. E no encontro de hoje será esse livro aqui, de Bert Hellinger, O Amor do Espírito. Lá no Telegram estão os links do Clube do Livro 1.0 e do 2.0 também está entrando lá para vocês. Hoje nós vamos conversar sobre a introdução desse livro aqui, do Bert Hellinger, e a parte 1 da primeira parte, que ele fala, ele chama de primórdios, tá? Como eu expliquei na outra live em relação ao Clube do Livro, tem livros que a gente vai fazer uma live por capítulo. Tem livros como esse do Bert Hellinger que a gente vai precisar fazer mais lives sobre as partes, porque são ensinamentos densos, são capítulos grandes. Então, essa é a parte 1 da parte do livro ali que se chama Primórdios. É isso que a gente vai estudar hoje, tudo bem? Alguns alinhamentos iniciais que eu falei para vocês na live, na primeira live que a gente fez aqui no YouTube, e sobre este livro também. O que que acontece? Todos os ensinamentos que eu estou passando aqui desses livros do Clube do Livro, muitas vezes nós entramos em assuntos polêmicos, assuntos difíceis, assuntos com muitos pontos de vista divergentes, e eu sempre alinho que eu vou passar aqui para vocês com base nos ensinamentos de Bert Hellinger. Quando for um posicionamento meu, particular, eu pontuo isso, com base nas minhas experiências aí de dar aula e também com base nas minhas experiências de atendimentos terapêuticos e tudo mais. Para quem não me conhece, está chegando agora, tá? Eu sou o criador, junto com a minha esposa, do Instituto Luz Sol, um instituto de terapias alternativas, cursos, formações na área, espiritualidade, onde nós atuamos desde 2015, com diversas terapias, cursos, formações, de terapeutas, dentro da área das terapias alternativas, holísticas. E a minha especialidade é justamente a constelação familiar, a hipnose sistêmica, a psicossomática e também me aprofundo em outras terapias aí para contribuição da transformação do ser humano. Depois, se você quiser conhecer mais o nosso instituto, também tem um link na descrição desse vídeo para você conhecer mais a fundo. E como prometido, na live de hoje, no final da live, nós vamos fazer um sorteio, tá? De uma sessão comigo, terapêutica. Se você quer participar, fica até o final para que você concorra a esse benefício, tá? E qual vai ser a terapia? Eu vou conversar com a pessoa, entender o que está acontecendo com ela, e aí eu vou direcionar diante daquilo que é o melhor para ela. Tudo bem? Então vamos lá iniciar os nossos conteúdos propriamente ditos. Então, assim, antes de mais nada, eu preciso
contextualizar com vocês sobre o Bert Hellinger, para quem não conhece, sobre a constelação familiar, a Hellinger Science e sobre este livro, para dar uma base aí de entendimento sobre esse nosso encontro, ok? Este livro aqui, ele é de 2008, quando ele lançou lá no país dele. Aqui chegou para nós em 2015. Então ele é assim, dos livros que são mais completos, né, da base, assim, da constelação no geral, ele é o livro mais recente. Aí houve livros lançados depois, só que de assuntos específicos, né. Os dos livros que trazem o panorama geral dos ensinamentos sistêmicos, esse é o mais recente. Por isso que ele é tão importante, porque o trabalho e as compreensões, de Bert Hellinger foram se aperfeiçoando, durante o seu trabalho, né. Assim como é natural para qualquer pessoa que vai se especializando durante, a sua jornada, tá. Então por isso que ele é um livro tão essencial para quem estuda as constelações, familiares, certo? Para quem não conhece Bert Hellinger, está chegando agora ne nesse mundo, Bert Hellinger nasceu em 1925 e faleceu em 2019. E ele tem uma literatura, hiper vasta, tá, uma literatura muito grande sobre, esse trabalho, né, sobre esse trabalho que ele, desenvolveu a respeito das constelações familiares. Para quem quer, inclusive quem quer estudar o trabalho dele mais a fundo, tem um livro que se chama Meu Trabalho, Minha Vida, que é a autobiografia dele, tá, que é um dos livros mais recentes dele, justamente que conta a história de uma forma mais profunda, entendeu? Ele estudou filosofia, teologia, pedagogia, trabalhou durante 16 anos como missionário, né, ele era padre antes de entrar mais a fundo nesse viés, terapêutico, e aprendeu muito com essas tradições ancestrais lá na África, direto com tribos que traziam, né, culturas extremamente importantes aí de organização, humana, né, aprendeu sobre dinâmica de grupo e outras filosofias aí que fez parte do seu trabalho. Depois se tornou psicanalista, completou várias formações, de terapias que se chama terapia primal, análise transacional, é tudo na base de emoções, relações humanas, e também aí para vocês entenderem por que que eu, tenho esse trabalho que une também a hipnose, né, clínica e sistêmica. O Bert também tinha formação em hipnose e programação neurolinguística, que depois que você vai aprendendo, você percebe que a constelação utiliza muitos preceitos da hipnose e da programação neurolinguística também. E aí, ao longo dessa jornada dele, de vida, desenvolvimento, crescimento, ele foi desenvolvendo o método das constelações familiares, que teve fases também, que antes chamava posicionamento familiar, depois entrou no movimento que chamava movimentos da alma e depois movimentos do espírito, né, que aí até culmina mais profundamente nesse livro aqui. Então o trabalho dele foi crescendo, foi, se desenvolvendo também ao longo da jornada dele. É isso que que é importante ter o entendimento. O trabalho dele no final não é o mesmo do que ele fazia lá no começo, certo? Ele foi evoluindo, foi ampliando determinadas, compreensões, tá?
E qual que é o objetivo de uma constelação familiar, para quem não entende, né? Alguns pontos que são listados, né? O que é uma constelação familiar também, para quem não entende? Vou trazer algumas definições para você, tá? Que são colocadas aqui sobre o que é a constelação familiar. Uma primeira definição é a ciência das relações, até por isso que cunhou também esse nome aqui que colocam, né? Hellinger Science, que teve a ciência Hellinger, né? Que foi propagada junto com o lançamento desse livro aqui, que é a ciência das relações humanas, né? Dentro, né, desse trabalho do Bert Hellinger. Harmonização de relacionamentos, ajuda para a vida e para a humanidade, terapia de ordem sistêmica e familiar, reorganização do campo morfogenético, campo pessoal, organizacional e espiritual, campo num sentido de estado de consciência, tá? Reconexão e liberação ancestral, manifestação das leis do amor e universais nos processos da vida e também ferramenta de reconfiguração sistêmica para promover reequilíbrio, de forma que as forças inerentes a um sistema possam se expressar. Sistemas, grupos humanos. Tá? Quando utilizar a palavra sistêmica, representa uma consciência coletiva, grupos humanos, aqui, nesse sentido. E qual que é o objetivo de uma constelação familiar, para quem não conhece? Restabelecer o fluxo de amor, saúde, paz e prosperidade dentro desse grupo, dessa consciência coletiva, liberar dinâmicas de limitação, conflito, doenças, escassez e sofrimento, incluir os excluídos de um sistema, ajustar a hierarquia de um sistema e promover o equilíbrio no sistema para que beneficie esse sistema e tenha longevidade. Tá? Fazer cumprir a lei que diz que não basta existir o amor, para que esse amor flua, é necessário que haja uma ordem. Então, é o restabelecimento de leis que regem as relações humanas, né? Tornar consciente os movimentos limitantes e inconscientes na nossa vida, mediar a manifestação das leis do amor e das leis universais e harmonizar as relações e liberar o fluxo da vida. São definições que eu utilizo, né, na nossa formação de constelação na água e que eu estou colocando aqui para vocês ter esse entendimento, tá bom? Só mais uma vez avisando aqui o pessoal do Instagram, vocês que estão na live aqui no Instagram, sai da live, acessa o link do perfil para vocês verem o slide aqui no YouTube, tá bom? Vocês vão aproveitar mais. Porque agora eu vou iniciar mais propriamente dito os slides desse livro, tá bom? E aí, a ciência Hellinger é o estudo mais profundamente de toda a obra do Bert Hellinger e das 3 leis sistêmicas. As 3 leis sistêmicas que ele, vamos dizer que ele descobriu, porque já existia, mas ele identificou isso nas leis humanas, em todo o sistema relacional e nessa consciência coletiva dos grupos e propagou todo o seu trabalho sobre isso. Basicamente a constelação familiar é uma ferramenta para restabelecer essas leis divinas nos nossos relacionamentos, porque quando elas são quebradas, acontecem muitas limitações na nossa vida, muitas compensações complicadas que podem afetar aí as áreas da nossa vida. Aí, o que que esse livro vai estudar mais a fundo? Esse livro transmite uma visão geral, né, da ciência Hellinger e sua aplicação nas seguintes áreas: homem e mulher, no sentido, né, relacionamento de casal, pais e filhos,
as dinâmicas familiares, saúde e doença pelo olhar sistêmico, profissão e sucesso, organizações no sentido de empresa, país, ONG, seja o que for, né, que são sistemas, e processos de reconciliação e paz, tanto em relações humanas quanto também em, por exemplo, diplomacia entre grupos, entre países. Tudo isso é estudado mais a fundo. Então, olha a importância até em relação a esse processo aqui do Clube do Livro que a gente vai fazer mais profundamente sobre esse livro. Entendam que é praticamente, se você acompanhar o Clube do Livro todo sobre esse livro, é praticamente um curso de inteligência sistêmica, de constelação familiar. Não para você intervir com a constelação, se tornar um terapeuta de constelação familiar, aí você precisa fazer uma formação, tá? É que, inclusive, eu tenho aqui assistindo vários alunos aqui da nossa formação de constelação. Muito bom ver vocês aqui. Mas para você aplicar na sua vida, né, essa jornada que a gente vai fazer aqui de estudo é sensacional, porque é um livro bem completo, que vai abordar, olhem aí, todas as áreas da vida, praticamente, e de uma forma bem profunda, com exemplos, né, para você ir corrigindo. Porque o que que é importante vocês entenderem? Muitas pessoas estão com problemas na vida, e determinados problemas na vida complicados, por não possuírem inteligência sistêmica. E aí elas criam muitos problemas na sua vida. Elas não têm capacidade de prevenir problemas relacionais, problemas nessas áreas aqui, pela falta do conhecimento sistêmico, da inteligência sistêmica. Assim como você precisa ter inteligência emocional para a sua vida andar no reino das emoções, você também precisa ter inteligência sistêmica para que a sua vida flua no âmbito das relações e que para que você evite que questões relacionais amarre a sua vida, que questões relacionais, né, deixe de criar doenças para você, deixe de criar escassez, falta de prosperidade, conflito, né, seja o que for. Então é fundamental você desenvolver inteligência sistêmica na sua vida. E aí quais são, ó, as partes, os temas que aí são divididos em partes desse livro, ele não divide em capítulo, são essas 10 partes que ele chamou. Hoje nós vamos fazer a parte 1 desse tema que chama primórdios. Por que primórdios? Porque é o começo, é uma base que ele dá sobre o entendimento, ok? Depois tem essas outras partes aí, a consciência espiritual, questões de problemas familiares, saúde, questões de ajuda, as ordens da ajuda, de saber ajudar da maneira correta, esse entendimento do que é as constelações familiares espirituais, que são as novas constelações familiares, um progresso do trabalho dele, questões de casal, problemas em crianças, conflitos de ordem maior, por exemplo, entre guerras, países, o entendimento, e também sobre assuntos a respeito de religião, caminho espiritual, espiritualidade, tá bom? Então são as partes que esse livro estuda mais a fundo. E aí, outros pontos que vocês precisam entender sobre o trabalho de Bert Hellinger, os estudos de Bert Hellinger, o funcionamento da postura sistêmica. Nós trabalhamos com o que é chamado de postura fenomenológica. Se vocês prestarem atenção no livro do Bert também, a forma como ele explica a organização dos conteúdos, não é uma questão assim estritamente linear,
entendeu? Não é um estudo linear, é um ensino em circularidade que se fala, né. Sempre vai estar falando do mesmo assunto, por exemplo, relações humanas. No fundo se trata disso, só que flui conforme os movimentos do campo, conforme a necessidade do momento, entende? Conforme aquilo que é guiado por esse fluxo, por essa consciência. Então, você vai perceber que, por mais que seja um estudo progressivo e que vai se aprofundando cada vez mais, ele não é uma questão extremamente linear. Então, a gente pode ir e voltar várias vezes em um mesmo assunto, muitas vezes mudar um assunto, conforme a necessidade do campo, tá? Por exemplo, aqui eu estou dando essa live e formou-se um campo entre nós, né, um campo de consciência coletiva. E, com base nesse campo de consciência coletiva, existem necessidades. Necessidades que, por exemplo, a consciência do grupo de vocês, que eu estou incluído, está precisando. Então, às vezes, as explicações vão fluir por uma direção diferente até do que está escrito no slide, porque o slide foi feito de uma forma mental. E, às vezes, a necessidade do campo pode puxar por uma outra direção. Essa é a postura fenomenológica. Flui com base naquilo que é a demanda do momento. E às vezes a gente programou uma coisa mentalmente, mas não está em alinhamento com o campo. Então entendam sempre isso em relação ao livro do Bert Hellinger, que você vai ver que às vezes, né, não tem um processo de explicação linear, por alguma razão maior é assim. E dentro das nossas lives, principalmente sobre este livro, e a nossa postura, funciona dessa maneira, certo? Então também estejam abertos. O que que é a postura fenomenológica? Estarmos abertos e disponíveis para o inesperado. Soltem as expectativas, soltem as resistências e fluam com o movimento aqui, de explicações. Tudo bem? Hum. E aí, lembrem-se sempre do seguinte: todo o trabalho da constelação gira em torno das 3 leis sistêmicas, que são a base das relações humanas. Tudo no universo funciona por meio de leis. O universo não é algo desordenado. O universo é administrado. Funciona por meio de leis. Entendam isso. Existe uma inteligência superior que rege a realidade e manifestou determinadas leis para que as coisas fluam na direção da evolução. E nas relações humanas, são essas 3 leis, né, descobertas e propagadas por Bert Hellinger: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E basicamente todas as explicações que vão ser passadas são, desdobramentos dessas leis e formas dessas leis, se manifestarem nas relações humanas para corrigir essas relações humanas e levar a resultados melhores em direção ao amor. Elas são chamadas de leis do amor também. E essas leis, elas estão presentes onde? Qual é o nível de consciência que essas leis estão presentes? É no que nós chamamos de o campo mórfico. O que que é o campo mórfico? O campo morfogenético, que foi, eh, propagado também dentro do trabalho do Bert Hellinger e também por um cientista que chama Hubert Sheldrake. Quem quer estudar mais a fundo, ver a explicação científica também sobre isso, pesquise Rupert Sheldrake, que tem livros sobre o campo mórfico também, que é o quê? Basicamente o quê? A consciência coletiva. Consciência coletiva que gira em torno ali de uma espécie. Por exemplo, a espécie humana tem uma consciência coletiva.
E essa consciência coletiva humana, ela é regida por essas 3 leis, no que se refere a relacionamentos, tá. Também é regido por outras leis espirituais, que têm a ver com outras áreas, eh, da vida. E nós vamos focar aqui nessa questão, eh, das relações humanas, dentro desse conceito. Tudo bem? Então vamos lá. Aí ele começa, né, nessa primeira parte desse desse tema do livro, que chama Primórdios, ele começa a falar sobre culpa e inocência nos relacionamentos. Quando estivermos falando sobre culpa e inocência nos relacionamentos, estamos falando sobre a lei do equilíbrio. E aí ele diz o seguinte: toda relação humana, se a gente parar para perceber, elas começam no dar e no tomar. Quando estamos nos relacionando com alguém, há uma troca, né? Ou estamos dando, ou estamos tomando. Já nasce a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Do mesmo modo, com o dar e tomar, né, ficou errado ali, com o dar e tomar, começam também as nossas experiências de culpa e inocência, de nos sentirmos com a consciência leve ou pesada. Pois quem dá tem também o direito de reivindicar. Se eu dei, pela lei do equilíbrio, eu também tenho o direito de reivindicar a troca. E quem toma, quem recebe, se sente obrigado a retribuir. Já nasce ali um sentimento imediato e inconsciente de dívida. É uma questão natural. Aqueles que dão e aqueles que tomam não descansam, não ficam com a consciência leve até que se chegue a um equilíbrio. Isso é inconsciente, acontece ali inconscientemente. Isso significa que aquele que toma para que as relações deem certo, aquele que toma tem que ter uma chance de dar, de retribuir. E aquele que dá, igualmente tem a obrigação de tomar. Um exemplo para vocês. Vamos supor que você está numa relação com alguém, seja o que for, que a pessoa só te dá as coisas. Só te dá, só te dá. E quando você vai querer retribuir de alguma forma, seja o que for, até agradecimento a pessoa não aceita receber. Vocês se sentem leves ou pesadas nessa relação? Coloca no chat para mim. Como que vocês se sentem? Leves ou pesados nessa relação? Se a pessoa quando você está com uma pessoa e ela só te dá e ela está fechada para receber de você. Qual que é o sentimento que você fica numa relação dessa, se você não tem a oportunidade, sabe, a disponibilidade de você retribuir de alguma forma, né? Pesado, a gente se sente pesado na relação, porque lembrem o seguinte, relação humana, ao falarmos sobre relação humana, já traz todo um viés, já está embutido a questão de que é uma troca. Ou seja, muitas vezes tem pessoas que estão em doação excessiva nos relacionamentos e além disso ela está fechada para ela receber. Aí depois a relação não dá certo, ela fala: "Nossa, eu fazia de tudo para aquela pessoa, eu fiz de tudo para aquela pessoa". Só que ela esqueceu de fazer o quê? De receber daquela pessoa, porque senão aquela pessoa se sente inútil no relacionamento e inferiorizada. Ela se sente inútil e inferiorizada numa relação se ela não tem oportunidade de retribuir, porque aí não será uma relação,
Será outro tipo de conexão entre essas duas pessoas. Mas para ser um relacionamento saudável e construtivo, ambos os lados precisam estar agregando entre si, contribuindo. É uma dança, é uma troca. Essa é a lei do equilíbrio. E nessa troca, as pessoas vão, nesse relacionamento, vão se ajudando e melhorando cada vez mais. Entenderam? Então, é culpa e inocência no nas relações humanas começa nessa questão de dar e receber. E muitas pessoas, dentro das relações humanas, elas doam excessivamente, né, o Bert Hellinger diz, para ficarem se sentindo o tempo todo inocentes e leves. Elas não querem receber para não assumir responsabilidade relacional com aquela outra pessoa. É por isso que muitas pessoas estão, muitas vezes, de coração fechado e fechada para relacionamentos, porque ela não quer se obrigar perante outras pessoas com responsabilidade relacional. E aí elas só querem dar, e estão fechadas para receber. E aí as outras pessoas nunca vão ser felizes no relacionamento. No relacionamento. Parem para pensar, vocês que estão aqui, tenho certeza que a maioria de vocês aqui ficam mais feliz nas suas relações quando você percebe que você está contribuindo, mais do que quando você percebe que você está recebendo da pessoa alguma coisa. Não é verdade? É verdade. Então, tomem cuidado nesse sentido, principalmente quando falamos de área de casal e amizades, tá? Com pai e mãe funciona já, pai, mãe e irmãos funciona de um jeito diferente, que eu vou explicar. Mas quando estamos falando de relacionamento de casal e amizades e relações também, de ordem profissional, o equilíbrio no dar e o receber, ele é fundamental para a longevidade da relação. Equilíbrio no relacionamento é o que traz longevidade no na relação. Se você doa excessivamente na sua área de casal, cuidado, você pode estar contribuindo, prejudicando o longo prazo, tá. E aí, que Bert Hellinger diz? Muitas pessoas buscam, eh, fugir dessa dinâmica, que é o que falei, a pessoa não quer assumir responsabilidade nos relacionamentos, então ela às vezes ela não quer entrar nesse jogo relacional, porque ela não quer ter responsabilidade relacional. Porque se ela entrar numa dinâmica ali, de receber da outra pessoa, ela vai se sentir impelida a fazer alguma coisa. Então, às vezes, ela nem entra num relacionamento, se fecha, se isola por causa disso. Fica mais protegida de ficar com a consciência culpada ali nas relações, tá. Esse é o motivo de muitas pessoas estarem com o coração fechado, entendeu? Quando falamos de quando falamos de relacionamentos, existem 3 posturas relacionais. Podem parar para perceber as pessoas que vocês conhecem, tá? Nos relacionamentos, você vai perceber que essas pessoas, elas estão em alguma dessas posturas relacionais, tá? A primeira postura é a mais prejudicial, que é quando a pessoa está só na postura do recebedor. Normalmente essa é uma postura infantil, e é uma postura que foi criada lá na pequena infância, onde ou a pessoa foi extremamente mimada, onde ela entendeu que ela não precisa fazer nada para receber nos relacionamentos humanos, ou ela passou um trauma, uma falta, um abandono muito grande, uma questão ali que ficou
é muito mal resolvida e aí no restante da vida ela busca compensar com excessos de recebimento. Então a pessoa está presa na postura do recebedor. E aí essa postura estraga amizades, estraga a relação de casal, estraga a família, porque essa pessoa não quer ir para a vida de adulto, né, de ter responsabilidade de criar o seu próprio recebimento. Na área de trabalho é aquele profissional, aquele profissional que só quer sugar dos clientes ou se trabalha numa empresa só quer receber do chefe, do líder, sem dar nada em troca, já entra na empresa já focada só no seu recebimento, a pessoa vira um buraco negro. E aí muitas as pessoas se afastam dela, né, porque é pesado, suga. Essa é a primeira postura relacional. A segunda postura relacional, aí já entra no doador excessivo que está fazendo para receber algo em troca, entende? A pessoa está ali num relacionamento de casal, ela já, por exemplo, ela já doa excessivamente, porque no fundo ela já está de olho naquilo que ela quer reivindicar como troca. É chamado a postura de troca. Eu só faço com o objetivo de receber algo. Eu só faço porque a minha intenção por trás está em ganhar aquilo ali, atrás da minha doação, entendeu? Já é uma evolução da primeira postura relacional, porque já está fazendo, já está plantando, tem uma troca, entendeu? E, por exemplo, relações comerciais, você com seu cliente, é normal que se configure essa postura de troca, porque precisa haver uma troca mesmo. Você precisa dar algo, o cliente precisa te devolver algo e todo mundo se sentir satisfeito com a troca. Então, relações comerciais, muitas vezes, são configuradas pela postura de troca. Tá tudo certo, porque é uma negociação. Agora, quando é área de casal, por exemplo, amizade, negociação pesa um pouco o relacionamento, entende? Quando tudo é uma contabilidade minuciosa no dar e no receber, e tudo é condicionado, tudo tem um objetivo oculto por trás, aí já fica pesado, entendeu? Então a segunda postura é essa postura de troca. E a terceira postura relacional, aí já é a postura de doação incondicional, verdadeira, de coração. Quando você doa, quando você doa incondicionalmente e você recebe a felicidade da contribuição. E quando nós estamos quando nós estamos nessa postura, por exemplo, num relacionamento de casal, que com base no tempo em que eu e a Marina estamos juntos, eu acredito que nós configuramos esse tipo de relação, que é o quê? Eu dou incondicionalmente para ela, e ela doa incondicionalmente para mim. Ou seja, quando os 2 estão configurados dessa forma, os 2 recebem incondicionalmente, sem precisar focar no recebimento, que seria a segunda postura relacional, entendem? Essa é uma forma mais trabalhada de relacionamentos humanos. Da mesma forma, se eu dou incondicionalmente, por exemplo, um projeto de conhecimento que vocês estão recebendo, eu estou aqui num processo de doar incondicionalmente esses conteúdos no Clube do Livro. E é lógico que também tem benefícios que eu vou receber de divulgação, de vocês conhecerem meu trabalho, e outros pontos. Só que se eu ficar focado antes no que eu vou receber, percebe que desvia, e condiciona o trabalho de uma forma complicada? E muitas pessoas que vocês podem perceber na área
do trabalho, muitas vezes vocês se afastam porque vocês já percebem que a intenção do recebimento está vindo primeiro do processo de contribuição. Então essa terceira postura relacional é como que, assim, você entra no entendimento da lei espiritual de que se eu doar incondicionalmente, o retorno ele é pela lei kármica que gere essa realidade, pela lei da atração, lei de ação-reação, o retorno vem como consequência. E muitas vezes não vem direto da pessoa que você está contribuindo. O divino traz para você, às vezes, por outras vias. Então, é essa postura que nós precisamos desenvolver no nosso caminho, né? E para isso, você precisa atingir, no seu caminho de desenvolvimento, um estado de plenitude interna, para você transbordar. Quando você está transbordando, está tão pleno internamente, você está transbordando, e aí não fica cobrando de todos a compensação do que está te faltando, entendeu? Só que aí, em relação aos pais e aos professores, professor, por exemplo, no meu caso aqui, vocês estão recebendo, concorda? E dos pais, vocês, muitos também, receberam muito. Alguns, houve uma falta ali no processo, tá? Mas recebeu a vida, que com base nas leis espirituais, é o que tem de mais valioso, é o maior presente que nós podemos receber. Como é que funciona em relação aos pais e aos professores? Nós temos a obrigação de devolver tudo o que foi recebido? Isso é possível? Muitas pessoas que eu atendo, por exemplo, e muitos de vocês que estão aqui na live, podem se sentir em dívida com os pais, por causa dessa lei do equilíbrio aí, só que inconsciente, de uma forma faltando o entendimento das leis sistêmicas, de como funciona. Algum de vocês que estão assistindo já se perceberam em dívida, se sentindo em dívida com os pais? O que que acontece? Com base nos ensinamentos sistêmicos e espirituais, com os pais e os professores, os filhos e os alunos nunca vão conseguir equiparar o que foi doado. Não tem como, entendeu? Não tem como, é muito grande, é muito vasto, vai além. Não tem como equiparar essa troca. Por exemplo, como que você vai equiparar o fato de você ter recebido a vida dos seus pais? Você vai se tornar, aí muitos fazem o quê? Querem se tornar pai e mãe dos pais. No fundo tem essa busca por compensação, mas você nunca vai ser o pai e a mãe dos seus pais, porque eles já têm pai e mãe. Então não tem como você equiparar isso. E da mesma forma o professor, como é que você vai fazer? Como é que você vai doar a mesma consciência que você recebeu, a mesma sabedoria que você recebeu? Não tem jeito, entendeu? Aí funciona um primeiro ponto, né, é a gratidão e o reconhecimento. Esse é a gratidão e o reconhecimento verdadeiro pelo benefício recebido, já é uma forma de troca genuína, porque já traz também o sentimento naquele que doou um preenchimento, uma alegria, uma felicidade. E nesses tipos de relações humanas, onde a hierarquia não pode ser quebrada, onde existe hierarquia, que é no caso de pai, mãe e filhos, e no caso de professores, no caso de casal não existe hierarquia, por isso que tem lei do equilíbrio, entendeu? É, funciona como se fosse essa imagem aqui, ó, que eu coloquei para vocês, das taças aqui, ó. Tá vendo? Vamos supor que o copo de cima aqui e a champanhe é o seu pai,
é a sua mãe, são os professores ou Deus. Como é que você vai retribuir o que Deus te dá? Não tem como também, é a mesma dinâmica. Aí, o que que acontece? Você recebe e passa para frente. O que que seria passar para frente? Você recebeu dos seus pais, você passa para frente para os seus filhos ou para a vida, por meio das suas contribuições no trabalho, por meio das suas contribuições de outras formas. Mas precisa contribuir, senão você fica em dívida com a vida, senão você fica só no recebedor. E aí você vai ser cobrado de outras maneiras, tá? Tomem cuidado. Postura de recebedor cria dívida com a própria vida, porque você está recebendo constantemente o alimento, a saúde e tudo que a gente recebe no processo da vida. Então nós temos que passar para frente os benefícios recebidos. Aí você retribui. Por quê? Porque se você passa para frente aquilo que você recebeu, faz bom uso, você honra aquilo que foi recebido. E também, quando você passa para frente o benefício que você recebeu do pai ou da mãe, você direciona indiretamente ou diretamente karma positivo para os seus pais ou para os seus professores também. Entenderam? Se eu recebo algo bom e passo esse algo bom para frente, quem me deu esse algo bom primeiro ganha karma positivo também. Ou seja, a pessoa que te deu ganhou. Entende? Quando você faz algo de bom com a vida que foi promovida pelos seus pais, quando você faz algo de bom com a sua vida, eles ganham karma positivo e o esforço deles não foi em vão. Então, o fluxo da vida segue igual essas taças. O fluxo de recebimento com pai e professores segue esse fluxo na vida. Não tem como você reverter esse fluxo. Não tem como. Você pode, em gratidão e reconhecimento, por exemplo, e em honra à lealdade familiar, por exemplo, cuidar dos pais na velhice, em questões de saúde, em questões que realmente existem necessidade, né? Esse é um compromisso de grupo. É lógico que precisamos fazer isso, quando for realmente uma necessidade real, porque também existem porque também existem os pais, por exemplo, querendo puxar os filhos como marido e esposa, puxar os filhos como pai ou mãe deles, né, no lugar dos avós. E aí essa é uma ajuda que quebra hierarquia, é uma ajuda que não deveria existir. Os pais deveriam se tornar adultos e resolver as suas carências por si só, tá? É lógico, o filho pode dar amor, conexão e tudo isso colaborar, né, para se sentir bem. Agora, não pode entrar como um substituto. Então tem que tomar cuidado com essas dinâmicas, né. E é um assunto que nós vamos entrar mais para frente sobre essa questão de ajudar os pais e tudo mais, a forma correta, de se fazer, tá. A princípio, gratidão e reconhecimento, honrar a vida que recebeu, da forma como foi recebida, e passar para frente a dádiva da vida, que existem várias formas de se fazer isso. E aí, exemplos que ele dá no livro, né. Como proceder quando recebemos algo à custa do destino de alguém? Como que faz essa lei do equilíbrio? Por exemplo, ele dá exemplo no livro, situação de guerra, situação de guerra, onde um soldado se sacrifica ali para salvar a vida do outro.
E aí o outro volta para casa com esse sentimento de dívida e não consegue seguir a vida dele. Ou, por exemplo, quando o a mãe falece no parto, aí o filho fica com aquela culpa. Como que esse filho procede? Como que ele vai igualar ali? Alguém passou, teve um destino difícil para que você receba um benefício. Como é que fica nesse sentido? Como proceder? Parem para pensar o seguinte, e acontece em várias outras situações também, né, na vida, em relação a isso. Parem para pensar o seguinte, vamos supor que na guerra ali, o soldado se sacrificou para salvar a vida do outro. Se esse soldado que foi salvo, ele decide acabar com a própria vida para equalizar porque ele não sentiu justo. Vocês concordam que o sacrifício do soldado que salvou ele vai ter sido em vão? Ele vai desonrar o sacrifício do soldado? Da mesma forma, um filho que sobreviveu, a mãe faleceu no parto. Se esse filho sacrifica a própria vida para honrar essa mãe, para ir junto, porque não é justo, vocês concordam que o falecimento dessa mãe vai ter sido em vão também? Percebem? Que a melhor forma de honrar alguém que teve algum destino difícil que te beneficiou, é você aproveitando esse benefício ao máximo, ok? Aí vocês estão perguntando no chat aqui, ó, mas e quando a hierarquia é trocada, o filho passa a ser o pai dos pais? Isso é uma dinâmica sistêmica que tem que corrigir ali com o processo sistêmico, tá? Como fica a relação do pai que quer ser marido da filha? Tem uma dinâmica sistêmica que está acontecendo por trás, tá? O f A pessoa precisa ter um conhecimento sistêmico e recuperar essa hierarquia, equilíbrio e pertencimento nas relações. Quando isso acontece, o que vocês estão dizendo aí no chat, vai ter problema, vai criar tensão no campo, vai ter transferência de carga, o filho aí que tá sendo pai dos pais vai entrar no lugar do vô, vai puxar a carga do vô, vai ter aquilo que o pai tinha de problema com o vô, vai projetar nele, é só problema, entendeu? Só problema, precisa corrigir. E o por circunstâncias da vida, filhos podem ajudar a cuidar dos pais, mantendo a sua postura e o respeito e o alinhamento interno de posição de filho. E aí, quando alguém nos faz um mal como é que fica a lei do equilíbrio? Normalmente, inconscientemente, sentimos o impulso de realizar um mal também devido à lei do equilíbrio. Vai dizer que não é assim. Por exemplo, área de casal. Tem muitas pessoas que ainda estão carregando mágoa, porque não sentem justo, sente que não é justo soltar essa mágoa, porque a pessoa a feriu, e está segurando essa mágoa como uma forma de se vingar da pessoa, com os sentimentos ruins pela pessoa, entendeu? Essa lei do equilíbrio age também no sentido de não só quando a gente faz bem, mas também quando acontece um mal entre as relações. E aí, como proceder? Como proceder quando alguém nos faz um mal? É uma grande pergunta, porque a lei do equilíbrio vai agir na consciência. A lei do equilíbrio vai agir na consciência. Bert Hellinger diz que
O Bert Hellinger diz que precisa haver uma compensação. Como assim? Por exemplo, vamos supor que no casal alguém faz um mal ao outro, e um mal irreparável, e às vezes o outro decide terminar. A pessoa que decidiu terminar, o término da relação é um mal de compensação. Você me causou um mal, você me perdeu. Entende? Já é uma forma de compensação. Ou a pessoa fez um mal ali na relação, a outra deixa de fazer algo, de dar carinho por um tempo, seja o que for. É uma forma de compensação. A pessoa que causou mal precisa lidar com as consequências do mal que ela fez, de alguma maneira, senão ela não aprende. Por isso que dentro das constelações, existem toda uma dinâmica de qual é a melhor forma de perdoar, por exemplo. Como perdoar da maneira adequada para que o equilíbrio no relacionamento aconteça, entende? E ele diz assim, ó, nessa questão do perdão, por exemplo, ó, a reconciliação. Existe um modo bom de perdoar, entretanto, que preserva a dignidade do culpado e a do agressor. Ele requer que a vítima não faça exigências exageradas e aceite a compensação e a reparação que lhe forem oferecidas pelo ofensor. E é lógico, com um diálogo, né? E dependendo de qual é o tipo de problema que foi causado no relacionamento. Mas precisa ter uma compensação. Porque senão, parem para perceber nos relacionamentos, quando um fica ferindo e o outro só perdoando, ferindo e o outro perdoando, ferindo e o outro perdoando, o padrão nunca muda e cria um desnível. Vai criando uma dívida entre aquele que está causando mal e aquele que recebeu. E esse desnível da relação é o que acaba com a relação no longo prazo. E aí o que que ele diz? O que que ele diz? Para que a pessoa parem para pensar, dinâmicas de equilíbrio na relação. Para que a pessoa faça, vamos supor que alguém te fez um mal, e aí a pessoa está te devendo. Ela veio para cá, ela fez um mal, a lei do equilíbrio, ela está te devendo algo. Se você vai lá e faz um mal pior para a pessoa, o que que acontece? Balança kármica, é o que a gente vê karmicamente nas terapias espirituais, o ciclo kármico se repetindo de vingança, agressor e vítima repetindo eternamente, ou na área de relacionamentos amorosos que a gente vê que se torna um relacionamento destrutivo, se torna um relacionamento destrutivo e aí não tem como recuperar, entendeu? Agora, pense na situação seguinte: a pessoa te fez um mal, e aí nesse processo de compensação, reparação, seja o que for, a pessoa que fez o mal, que recebeu o mal, ela faz um processo ali de compensação, onde esse aqui sente que recebeu um mal um pouco menor do que ele recebeu, do que ele causou. E fica aqui uma sobra de amor, de compaixão. O que que vai acontecer? Essa daqui não vai se sentir impelida a retribuir de novo as agressões, entendeu? O Napoleão Hill chama isso de fazer mais, um pouquinho mais que o combinado nas relações, e não pode ser muito. Não pode ser muito. Porque aí nesse retorno aqui, ó, esse bem aqui que ficou, aí a outra pessoa vai se sentir na vontade de fazer o bem. E aí vai retornar de novo o equilíbrio na relação de trocas boas. Senão entra numa dinâmica de trocas ruins eternamente. Nos relacionamentos, nós precisamos fazer mais que o combinado, só que não pode exagerar.
Por quê? Porque pensem na dinâmica de equilíbrio nos relacionamentos. Não é, não é uma dinâmica de troca do positivo? Então você retribui, a pessoa te fez um bem, você retribui com não igualitariamente, você dá um pouquinho a mais. E aí a pessoa vai também querer continuar fazendo bem para você, e aí entra numa troca positiva. Vocês como profissionais, terapeutas, façam a sessão, ou se você dá aula, dá um pouquinho a mais. Gera um senso de reciprocidade positiva para ficar melhorando, progredindo o relacionamento de uma forma construtiva. Aí a pessoa vai querer te dar um pouquinho mais também depois, e depois você vai retribuir também, e aí cria uma espiral ascendente. Agora, se para você é tudo na risca, a relação, ok, acabou a relação, não tem mais troca, já empatou, tchau. Entendeu? Agora, se você exagera, se você doa um tanto ali que a pessoa não tem condição de retribuir, aí você afasta, assusta a pessoa. Cria um peso, uma dívida na consciência dela muito grande. Então, entendam nesse sentido essas dinâmicas, tá? Depois na parte de dúvida aí, vocês estão dando exemplos e tal, aí a gente conversa mais profundamente para não desviar o foco, tá? Mas fiquem à vontade para colocar comentários sobre as explicações que estão sendo dadas. Aí, o que é perigoso? Quando a pessoa ela recebe um mal e ela reprime e não faz nada a respeito. É muito perigoso isso. Quando não se posiciona, não desabafa, não busca corrigir, justiça, compensar, aí isso pode gerar transferência. Por exemplo, vamos supor que o que acontece muito? Vamos supor, alguém te feriu no trabalho e você ali não pôs limites, não se posicionou e guardou aquilo. Muitas pessoas podem fazer o quê? Quando chega em casa, desforra na esposa, no marido, no filho, seja o que for. O que aconteceu? Transferência. Projetou na esposa ou no filho o mal que outra pessoa a causou. Ou, por exemplo, relacionamento amoroso. A pessoa é ferida numa relação amorosa e sai daquela relação e não resolve aquela carga ali do que aconteceu. Aí, numa próxima relação, ela trata mal o companheiro ou a companheira, porque está transferindo a raiva sentida pela outra pessoa, transferindo a outra, que não tem nada a ver com a situação. Isso é uma transferência. Por isso que tem que resolver. Não só raiva, mas também feridas emocionais, mágoa, seja o que for. Se você reprime, não resolve, na próxima relação você vai tender a transferir. Por exemplo, eu já tive aluno, passou por experiência ruim com outro professor e estava aquilo mal resolvido. De repente eu percebi a pessoa transferindo em mim um problema que ela teve com outro professor. Isso é transferência, tá? O que é dupla transferência? Vamos supor que aí acontece muito na parte sistêmica. Vamos supor que a mãe teve ali uma grande raiva com o pai. Uma grande raiva com o pai mal resolvida. E a mãe não fez nada a respeito disso, engoliu, aquela carga ficou no campo. Aí a filha ou o filho pode herdar, puxar essa emoção adotada, esse trauma transgeracional que a gente chama, herdou essa carga, essa raiva pelo campo sistêmico ali, nem sabe que está com aquilo. Aí, aquela raiva regendo a consciência da pessoa, quando ela está numa área amorosa, ela pode agredir
o companheiro. Por exemplo, isso é muito comum nos casos que as mulheres estão numa guerra contra o masculino, ou os homens numa guerra contra o feminino, uma guerra que nem é delas, que elas puxaram da ancestralidade sem perceber. Aí qual que é a dupla transferência? A primeira transferência é, essa mulher, por exemplo, nesse caso, puxou a raiva da mãe, do pai ou dos homens, né. Então essa é a primeira transferência. E a segunda transferência é essa mulher agredir um homem ali que não tem nada a ver, ou projetar raiva nesse homem ou nos homens de geral que não tem nada a ver, com base nessa raiva que nem é dela, entende que é uma dupla transferência? Então quando o Bert fala de transferência e dupla transferência, é isso que está acontecendo. Entendeu? Você vê, dupla transferência é 2 pessoas que, aparentemente ali, não tem nada a ver com uma situação, estão reproduzindo uma dinâmica que nem é delas, tá. E aí quando como que funciona quando nós causamos um mal e ele ficou sem a resolução? Isso é muito perigoso. Quando carregamos sentimentos de culpa, consciente ou inconsciente, sem resolução. Isso pode gerar na vida processos de autopunição. Para que a pessoa volte a sentir a sua consciência leve novamente, inocente, que foi explicado no começo da live, ela começa a se agredir, se sabotar em todas as áreas da vida, como uma busca por expiação. E aí é lógico que essa culpa pode ter várias origens, tá? E muitas pessoas que estão com problema de saúde, travadas na área amorosa, ou se sabotando na profissão prosperidade, é culpa inconsciente. E aí elas estão se agredindo, se punindo. Estão vendo se com base no chicote, elas espiam essa culpa interna e voltem a se sentir inocente novamente. Perigoso, porque só piora na verdade, porque quando você se maltrata, quando você se agride, você também se sente culpado, então é o ciclo da culpa sem fim. Porque não tem como você se tratar mal, se causar dor e sofrimento e não gerar culpa também. Você vai tomar consciência disso, de que você está se maltratando. E aí é um ciclo que só vai para baixo. Até a pessoa tomar consciência e mudar isso, né? E corrigir os seus erros de uma outra forma, de forma construtiva, beneficiando, cuidando de si mesmo ao mesmo tempo. Tá? E aí o Bert Hellinger traz uma ressignificação nesse capítulo sobre a questão do livre-arbítrio. Tá? Essa questão do livre-arbítrio é, é uma das questões assim mais filosóficas que a gente precisa refletir muito, porque até se você estudar diferentes linhas espirituais, muitas vezes elas divergem um pouco sobre isso. Se existe o livre-arbítrio mesmo, se não existe o livre-arbítrio mesmo, se as coisas que acontecem na nossa vida, se estava destinado mesmo, se a gente criou, é uma discussão e tanto, tá? É uma discussão e tanto. Que o Bert Hellinger diz, né? Na opinião dele, é como se, de certa forma, não existisse o livre-arbítrio, tá? Que, no fundo, estamos sendo direcionados por uma consciência maior e pelo campo da família, tá? Eu tenho certas ressalvas com esse tipo de filosofia, tá? Mas no fundo tem o seu sentido também. Por quê? Vou explicar, tá? A lei do espírito precede a matéria. Lei do espírito precede a matéria. Ou seja, o nosso eu aqui, carnal, o nosso ego,
mais materializado. No fundo, de alguma maneira, nós decidimos antes algumas questões da nossa vida, inclusive as difíceis, no nível da alma, no nível espiritual. E sim, existe o que nós chamamos, né, de predestino, né, com base numa tradição que a gente estuda. O que que é o predestino? Tem um plano, tem uma questão ali pré-determinada de um conjunto de experiências positivas e negativas para você trabalhar uma contabilidade kármica e também para se tornar quem você precisa ser. E dentro desse plano, dentro desse mapa, desse desenho, você tem um destino. Você pode, daqui até aqui, você pode executar o seu livre-arbítrio e escolher de que forma você vai cumprir esse plano. Tem uma certa maleabilidade dentro desse panorama que você precisa seguir na sua vida, tá? Por exemplo, uma pessoa, ela tem um predestino de que, por alguma razão, ela precisa aprender dinâmicas, relacionadas a alguma questão específica de saúde, contribuir dessa forma e tudo mais. Ela pode experienciar isso sendo um paciente daquela saúde, daquela questão de saúde, ela pode experienciar isso sendo um médico, ela pode experienciar isso sendo um professor que estuda aquele assunto, são vários caminhos. Existem diversos caminhos para que a gente cumpra o nosso predestino, o nosso plano espiritual. Por exemplo, seu predestino você precisa chegar aqui, que são seus aprendizados, quem você precisa se tornar. Mas você pode chegar por aqui, você pode chegar por aqui, você pode chegar por aqui. Existem várias vias. Existe a via, como é muito dito, a via do amor, e existe as vias do amor e existe as vias da dor. E tá tudo certo. São vias que funcionam para você chegar no seu destino. E aí é lógico, com conhecimento, ajuste de vida, cada vez mais estarmos pautados na via do amor. Mas a via da dor vai acontecer. E aí isso traz a reflexão no seguinte, né? Nada, né, nada é tão positivo que não tenha nada de negativo. Bert Hellinger fala para a gente sair dessas questões de juízo de valor sobre o que é bom e sobre o que é mal. Pois nada é tão positivo que não tenha nada de negativo, nada é tão negativo que não tenha algo de positivo. Essa é a lei do pertencimento, a lei da inclusão. Nós precisamos, para atingir um estado de consciência crística, consciência elevada, nós precisamos entrar no amor incondicional. E o amor só será incondicional quando deixar o lado negativo e difícil entrar no nosso coração. Aí vocês, por que que eu estou explicando sobre isso? Por que que eu estou explicando sobre o livre-arbítrio? Por que que eu estou explicando sobre essa questão de bom, e de mal? Porque aí na hora de ressignificar determinadas experiências, nós precisamos entender que por alguma razão maior foi assim. E também, quando for trabalhar processos de reconciliação, amor incondicional, o coração vai ter que abarcar determinadas questões negativas. Por exemplo, quando você pode parar para perceber na sua vida, parem para perceber na vida de vocês, muitas vezes as experiências que vocês consideram que foram as piores, depois de um tempo, às vezes elas trouxeram as mudanças mais positivas que vocês precisavam. Entendeu?
E aí, o que que é a humildade espiritual que o Bert coloca nesse capítulo? É reconhecer que não sabemos verdadeiramente o que é bom para nós e o que é bom para os outros. E atingir um nível de inclusão e de aceitação incondicional a tudo aquilo que é das experiências da sua vida. Se isso aconteceu, tem um propósito maior por trás. Tem alguma coisa que eu não estou enxergando e no fundo o divino está no controle de tudo e mesmo que minha mente, o meu corpo, alguma relação está pagando um preço, minha alma precisa disso de alguma maneira para evoluir em alguma questão. Então, eu dou um sim. Eu aceito e incluo isso no meu coração. Essa é uma postura sistêmica. Esta é uma postura de consciência sistêmica elevada e que vai trazer um nível de paz na nossa vida muito grande. Por quê? Porque uma dor, quando aceita, se torna força. Uma dor, quando negada, se torna limitação e sofrimento e transforma a pessoa no arquétipo da vítima. E vítimas não vencem e, com o tempo, se tornam os agressores por vingança, por causa dessa questão da lei do equilíbrio, que atua de uma forma oculta na consciência da pessoa, né? É um impulso inconsciente. As leis sistêmicas atuam de forma instintiva, entendeu? Tomem cuidado em relação a isso. E aí, a lei do equilíbrio, ela é ferida, por isso que tem que tomar cuidado aí nessa questão de se tornar pai dos pais em movimentos desequilibrados. A lei do equilíbrio, ela é ferida quando puxamos de alguém do nosso sistema familiar algo que não nos pertence. Quando você puxa uma carga, quando você puxa uma carga de alguém querendo salvar a pessoa, você está interferindo na alma daquela pessoa. Você sabe, você sabe o que que aquela dificuldade ia promover de crescimento e evolução na alma daquela pessoa? Nós precisamos confiar, porque e se por meio daquela dificuldade a pessoa daria o salto de consciência evolutivo que ela precisa? Aí você foi lá, tirou essa dificuldade da pessoa, você tirou a evolução dela. Você ajudou ou você atrapalhou? Entendem? Quando você puxa uma carga da sua mãe, do seu pai, do seu avô, de seja o que for, de um amigo, de um irmão, seja o que for, para você, tentando resolver algo, você fere a lei do equilíbrio, porque não é equilibrado que você fique com essa carga que não é sua. Não é espiritualmente justo, mas é uma escolha. Nesse ponto existe o livre-arbítrio. Você quer ficar com essa carga? Tá bom, aí você vai aprender com isso, né? E aí a pessoa pode, por resistência, falar assim: "Ai, mas se eu devolver essa carga, essa dor para o meu pai, para minha mãe, para essa pessoa que eu amo, ela não vai dar conta". Aí entra o quê? Soberba. Então você dá conta. Então você é a pessoa top das galáxias, que dá conta de tudo, e a outra não. Quebra hierarquia. Quando devolvemos Quando devolvemos uma carga, a pessoa que recebe o que é dela se fortalece espiritualmente, ela cresce em dignidade, ela se fortalece energeticamente. E nós nos liberamos de amarras, cargas energéticas e um destino que não é nosso, que podemos estar reproduzindo inconscientemente. Por exemplo, você puxa uma carga ali que não é sua, você vai se amarrar. É aí que gera o que se chama nas constelações de emaranhamento. Você vai se amarrar, vem toda aquela carga energética e espiritual para você,
E essa carga energética espiritual vai atrair um destino na sua vida. É por isso que muitos filhos repetem os destinos dos pais, dos avós, de alguém da família, porque puxou uma carga inconsciente, uma carga que está sendo reproduzida inconscientemente, que fez com que repetisse um destino, porque é a lei da atração. Aquela carga veio para você, então a sua lei da atração vai fazer você atrair a mesma situação. E aí, quando você devolve, ajusta a lei do equilíbrio, ajusta a lei da hierarquia que foi ferida, fica leve para todo mundo e as duas pessoas se fortalecem. E aí a pessoa ganha força para ela lidar com aquele destino que é dela. Todo destino difícil são provas espirituais que só a própria pessoa pode resolver, está destinado a ela karmicamente por alguma razão maior que só a alma da pessoa e o destino, o divino sabe. Entendem? E se você resolve para ela, ela não ganha o merecimento espiritual. É ela que tem que passar por aquilo e resolver aquilo. Senão ela não ganha o merecimento espiritual de passar para o próximo nível. E aí você fica cheio de méritos e a pessoa não sai do buraco dela. Já entramos já nas questões das ordens da ajuda. Tudo bem? São princípios das ordens da ajuda. E aí, nos relacionamentos, nos grupos que nós pertencemos, existe não só essa questão de inocência e culpa, nos grupos que a gente pertence, isso é chamado de boa e má consciência. Tudo aquilo que nós fazemos, que nós sentimos que o pertencimento ao nosso grupo foi garantido, que nos comportamos igual, nós experienciamos isso como uma boa consciência. Nossa, como eu tô leve. Por exemplo, pessoas de família que vive escassez, se ela vive escassez também, ela se sente com a boa consciência e leve, porque está respeitando a consciência de grupo. E as pessoas que vêm de família pobre, quer prosperar, ganhar dinheiro, evoluir, elas se sentem o quê? Na má consciência. É um processo instintivo. Ela se sente uma ovelha negra. E aquele que repete tudo certinho da família são os certinhos, os leais. Fazem tudo igual, tudo conforme manda o script. Quem aqui se sente ovelha negra da família? Nós precisamos ser os dois, tá? Qual é o melhor caminho? Sermos os dois. No momento certo e na dose certa, sermos os dois. O quê? Tem a hora certa de você ser ovelha negra. Tem a hora certa de você também saber pertencer ao seu grupo e ser como se fosse um camaleão. Não dá para você ser só uma coisa. Se você for só ovelha negra, você perde a conexão com a sua família. Aí você perde o fluxo, perde a força que vem da sua família. E se você for só o certinho da família, você perde a sua individualidade. E você não faz o que você veio fazer de coração. Você não faz, você não manifesta o caminho do seu coração, a originalidade da sua alma. Precisamos encontrar o equilíbrio, o momento certo de saber jogar o jogo do seu sistema, pertencer, se conectar, absorver a força da sua família, e o momento certo de, ó, agora isso aqui eu faço do meu jeito, agora eu vou abrir um novo caminho aqui de consciência, eu respeito o jeito que vocês fazem as coisas, mas agora aqui, ó, nessa área eu peço licença com respeito para seguir um novo caminho. O perigo é você ser a ovelha negra com arrogância, tipo, eu sei mais do que vocês nesse sentido, orgulho, postura arrogante, soberba, aqui é o jeito certo. Aí essa postura arrogante faz você perder a força da sua família. E também você ser o certinho, que só quer buscar o pertencimento, você vira uma linha de produção da sua família.
Você fica uma linha de produção da sua família, que não tem originalidade nenhuma, você só está reproduzindo um script, você não veio acrescentar nada, entendeu? Mas os certinhos têm uma função também positiva de preservar tradições positivas da família. Então, naquelas tradições da sua família que você enxerga valor, faz sentido, seja o certinho, porque tem muita coisa que deu certo na sua família também. Agora, tem outras coisas que precisam ser transformadas, aí tenha coragem de ser ovelha negra, entendeu? Aí, como que você percebe a questão da má consciência e boa consciência no seu caminho, tá? Em relação às 3 leis, ó, na lei do pertencimento e vínculo, nós experienciamos a culpa como exclusão e distância, e a inocência como acolhimento e proximidade. Por exemplo, se você exclui uma pessoa da família, você vai se sentir pesado. Ou se você, quando hum, você vai cortar o cordão umbilical com seus pais, vai morar longe, por exemplo, você vai sentir um peso na consciência no início, é normal. E se você está ali pertinho, fazendo tudo o que seus pais querem, embaixo das asas, você vai sentir acolhimento e proximidade, aí você se sente com a consciência boa e leve, mas quer dizer que é o melhor caminho para você? Entendeu? Como tem que tomar cuidado, às vezes o melhor caminho para você é desagradar a sua família, os seus pais, é agir de má consciência. É o melhor caminho para você em algum momento. Porque tem pessoas que só querem se sentir com a boa consciência com a família o tempo inteiro. Você vai desviar do seu caminho de alma, só para agradar a sua família, os seus pais. Não dá, não pode. Aí, por exemplo, seus pais querem que você se torne os seus avós, que vocês sejam os pais deles. Aí, de boa consciência, fala, ai, eu vou fazer isso por vocês, para vocês me amarem e me aceitarem. Aí você desequilibra a sua vida em um monte de coisa, só para você se sentir com a boa consciência de pertencimento. Mas você está fazendo a coisa certa? Não. Você está fazendo só aquilo que faz o seu emocional ficar aliviado, porque você não quer desagradar os seus pais. E quer que eles não tenham nenhum tipo de dor emocional, nenhum tipo de incômodo emocional. Você fica amarrado, a maioria das pessoas estão amarradas na família por causa disso, entendeu? Agora também, você vira as costas, não quer saber de nada, eu vou fazer o que eu quero e dane-se vocês, e você some por anos. Aí já é o outro oposto da moeda, entendeu? Aí você vai pagar o preço também de você agir numa postura de arrogância, e você perde a força do seu sistema. Na lei da ordem e hierarquia, vivemos a culpa como transgressão e medo da punição, quando quebramos uma hierarquia. Pensa na empresa. Se você quebra a hierarquia, você vai sentir que você quebrou alguma lei e vai ficar com medo da punição. E a inocência é como? Retidão, lealdade, eu sigo as regras, eu sigo a estrutura certinho, faço tudo bonitinho, né. Por exemplo, numa guerra, o Bert Hellinger dá um exemplo nesse sentido, as pessoas matam as outras pessoas de outro país, na boa consciência. Elas estão na boa consciência perante o seu grupo, muitas pessoas fazem o mal de boa consciência, porque está sendo leal ao seu grupo. Em toda guerra você vê isso, entendeu? A pessoa se sente, matou, a pessoa matou 5.000 pessoas, se sente um herói de guerra. Se sente um herói por quê? Porque ela está de boa consciência com o seu grupo, ela é um herói para o seu grupo, mas ela matou 5.000 pessoas, por exemplo, entendeu? Essa coisa da boa consciência tem que tomar cuidado. Bert Hellinger diz, muitas pessoas
fazem atrocidades em boa consciência perante o seu grupo, né? Por exemplo, uma família que vem só de bandidos, a pessoa vai sentir má consciência se ela for uma pessoa honesta. É bem delicado essa questão de boa consciência e má consciência, sistemicamente falando, entendeu? Na lei do equilíbrio, vivenciamos a culpa como obrigação, que é o que eu expliquei. Se alguém te doa demais, você se sente obrigado, pesado a devolver. E a inocência como liberdade ou reivindicação. Quando você paga as suas dívidas, você se sente livre. Ou quando você doa a mais, você se sente de boa consciência, porque você tem o direito de reivindicar, você está no crédito. Então, aqui para explicar como que funciona essa boa e má consciência em relação a cada lei, né? A cada lei do. A cada lei sistêmica. E aí o Bert Hellinger dá um exemplo aqui, ó, no livro, né? É, que às vezes você vai ter dificuldade de balancear. Você vai ter dificuldade de balancear essas leis numa mesma relação. Por exemplo, aqui, ó, olha o que o exemplo que o Bert Hellinger dá em situações de criar os filhos. Tá? Quando uma criança faz algo errado e sua mãe a manda brincar sozinha no quarto por 1 hora e realmente a deixa lá todo esse tempo, essa mãe está satisfazendo a lei da ordem. Mas a criança fica zangada com ela e com razão, porque a mãe, por causa da ordem, foi contra o vínculo, contra a lei do amor. Se, ao contrário, depois de algum tempo ela dispensa a criança do resto da pena, vai contra a ordem, mas reforça o vínculo e o amor entre ela e a criança. Portanto, não importa como seguimos a nossa consciência, nós nos sentiremos tanto livres como culpados. Às vezes você vai conseguir suprir uma lei, mas a outra você vai ficar de consciência boa em relação a uma lei, mas com a consciência pesada em relação a outra lei. Outro ponto aqui, ó, outro exemplo. Quando retribuímos um bem recebido de alguém na mesma medida, obtemos um equilíbrio, se sentimos com boa consciência. Mas dificilmente nasce um vínculo, porque quitou, tchau, igual eu falei. Para que o equilíbrio também gere um vínculo, que é a lei do pertencimento, precisamos fazer ao outro um bem um pouco maior do que ele nos fez. Ele, por sua vez, ao compensar, precisará fazer-nos um bem um pouco maior do que terá recebido de nós. Então, o intercâmbio do dar e o tomar leva ao equilíbrio e também a uma troca duradoura, ao vínculo e ao amor. Então, aqui, exemplos, né, relacionados com essas leis. Percebe como que a gente precisa estar bem consciente desses movimentos de boa e má consciência e saber o momento certo de cada uma, para que a gente tenha melhores resultados nas nossas relações. Tá bom, pessoal? Então, essa foi uma live um pouco mais longa, porque eu precisei fazer uma introdução sobre o livro, sobre Bert, né, sobre o Clube do Livro. E agora, eu vou pedir para vocês, vamos para o nosso sorteio, tá? Vocês ficaram com alguma dúvida sobre algum conceito, tá? Fiquem à vontade de colocar nos comentários, que aí eu respondo para vocês, tá bom? E depois na gravação coloca as dúvidas nos comentários ali que eu respondo.
Agora, para fazer o nosso sorteio de uma sessão comigo, tá? Para quem ficou aqui até o final, né, pelo YouTube, o pessoal que está no Instagram, se você quiser aí, sai da live, entra pelo link do YouTube que está no perfil, para você participar do sorteio. Para quem quer participar de um sorteio, aqui na nossa sessão, vai receber uma sessão comigo, que eu vou avaliar a pessoa, qual terapia é mais indicada para a pessoa, tá? Eu vou pedir para vocês escreverem, a hora que eu der já, escreverem aqui no chat, um número de 1 a 20. Quem aparecer esse número primeiro para mim, vai ganhar o sorteio. Primeira pessoa, tá? Vamos lá. Número de 1 a 20, eu já escolhi meu número aqui. Eu vou até pôr aqui no papelzinho para ninguém achar que eu tô gambelando. Ah, ó, já tá aqui no meu papelzinho. Tá escrito já aqui, ó. Primeira pessoa que... Pessoal, pelo YouTube, né? Vocês estão digitando aqui no Instagram, entra no link que está no perfil. Tá aqui, ó. Primeira pessoa que aparecer esse número para mim será a ganhadora do sorteio. Vai entrar no YouTube, link que está no perfil. Sai da live aí. Até agora ninguém. Ó, e não adianta ficar colocando 1000 números. Calma. Não tem uma rodada e eu dou a segunda rodada. Eu vou valer só o primeiro número, tá? De cada um. Até agora ninguém. Sandra, para participar do sorteio é só digitar o número. Digita o número aí no chat. Se você acertar o número, você ganha. Vou considerar só o primeiro número, Lu. Lá, quem não colocou, ó, teve gente que acertou, mas colocou mais de um número. Não vou validar. Vou validar só a primeira. Agora, pode colocar mais um número e eu vou validar o segundo número da pessoa. Quase lá. Ó, pelo número aqui, ó, coloquei. Tô vendo uma pessoa que acertou, mas ela acertou na... Deixa eu ver aqui, ó, terceira tentativa dela. Então, não vou validar. E aí teve outra que acertou, eu vou ver em qual tentativa que foi. Tá. Então a ganhadora foi, que acertou na segunda tentativa, foi a Lu, número 3. Lu acertou na segunda tentativa. Contei aqui, ó. Teve outra pessoa que acertou, mas foi na quarta tentativa. Aí vocês
Colocaram muitos números, né? Chance igual para todo mundo. Tá bom, Lu? Pois manda mensagem para mim que a gente avança nesse sentido. Tá bom, pessoal? Agradeço muito, agradeço muito a presença de vocês. Que bom, fico muito feliz de ter vocês aqui e nos vemos na próxima live do Clube do Livro, tá bom? Grande abraço e fiquem com Deus. Tudo de bom aí para vocês. Gratidão.